Voltamos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como que vocês estão vendo. Isso. Estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, joia, obrigada. O pessoal está voltando. Deixa eu perguntar a vocês uma coisa, aproveitar que o pessoal está voltando. Porque, na verdade, é fogo, né, gente? É a primeira vez, até foi Júlia que pediu para mim colocar o link, né, aqui do grupo de WhatsApp que eu criei aqui da disciplina. É a primeira vez que eu coloco o link aqui para vocês entrarem através de link. E aí eu fiquei na dúvida, depois eu até mandei. Quando, né, igual vocês entraram por esse link, quem entrou depois, ou por exemplo, quem for entrar amanhã, ele consegue ver as mensagens que eu já postei ou não? Do grupo do Não, WhatsApp, não. Lu, não consegue, não. Consegue não, né? Não consegue. É igual quando a gente Não. adiciona normalmente, né, no grupo, que a pessoa, na verdade, só a partir dali que ela começa a ver, né? Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, como inclusive tem vários que entraram depois, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas hoje mas é justamente por causa disso que eu até repeti. Eu vou encaminhar depois, novamente, tanto o link encurtado, quanto esse link grandão. Porque aí todos, né? Porque aqui tem alguns que entraram, inclusive, depois, para que todo mundo de fato, né, tenha, para que possa ser divulgado de uma maneira, né, melhor e todo mundo realmente não venha ter dificuldade para achar o link, tá certo? Porque eu realmente, como foi a primeira vez que eu fiz por esse método, eu imaginava que realmente vocês não tivessem acesso, tá bom? Então, vou ser repetitiva, mas eu vou encaminhar. Bem, deixa eu ver aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Falar de algum igual que a gente está falando aqui, desse breve histórico da biogeografia? Alguém quer comentar alguma coisa? Hoje, ô Pedro, você tá caladinho, Pedro. Cadê você? Semestre passado você falava, Pedro, tô com saudade de te ouvir aqui, ó. Você ainda não falou nada. Aí, nem vai falar, ô, gente. Ô, gente, você só savou, hein? Vocês viram aquelas imagens que tá rolando no Face? Como que a gente matava a aula antes, né? Que era pulando o muro. E agora a gente pula mutando tudo. Você só savou, viu? Porque a minha galera aqui, o Gabriel, ele olha os tem me mostra e ri, acha tudo uma ótima. Vocês fazem favor de não fazer isso comigo, não, que eu quero ver o nome de vocês e saber que vocês estão realmente aqui comigo, tá bom? Saudade também, Felipe. Os meninos, Felipe não apareceu aqui hoje, ele também tá na minha lista, viu? Podem acordar lá o Felipe e falar para ele não deixar de entrar na aula da professora Lu, não, tá? Fala com ele também que eu senti falta. Enfim, então vamos. Agora o pessoal já retornou. Vamos adiante. Sim, senhor. Ó, o senhor, meu marido, acabou de chegar aqui, bateu ali. Então, chegou todo mundo, agora eu posso dar aula que ele também chegou. É bom que ele ouve. Bem, então vejamos, senhores, só para a gente recapitular, né, o que a gente estava falando. Estou mostrando para vocês aquela conversa, aquele histórico, né, de onde, na verdade, da onde que fundamentou a necessidade de vir na biogeografia para poder explicar essa dispersão das espécies, esses diferentes ambientes, e aí o estabelecimento, né, de diferentes biomas, enfim, algo que a gente vai transcorrer ao longo das unidades. Então, a gente estava falando, eu parei justamente na hora que eu estava explicando para vocês que Buffon, ele que sugeriu, através da observação, de que, né, existiam espécies que eram encontradas tanto na região da América do Norte como na Europa, e aí ele postulou
né? Que provavelmente no passado esses dois ambientes geográficos eles eram mais próximos e que aí facilitaria, logicamente, com que determinada espécie de uma região pudesse transitar e dispersar para outra área. E aí foi estabelecida pela lei de Buffon justamente isso, de que as espécies elas acabam se dispersando, né, em busca de locais mais adequados sua sobrevivência. Se a gente imaginar também que de repente eu tenho um grupo muito grande de determinados indivíduos numa região, de repente começa a ter a dispersão de alguns indivíduos, essa espécie, para uma área que eventualmente seja mais fácil para ele, a obtenção de alimento, uma maior oferta de água, enfim. Então, isso, o que hoje para a gente soa completamente possível, né? Totalmente explicável diante de tudo que a gente tem, mas que naquela época eles estavam ali pensando, né? Tentando explicar aquilo que eles estavam observando. Bem, deixa eu colocar aqui. Ó, por que ele não? Agora, né? E aí, essas observações, eles indicam, né, até mesmo critério de distribuição das espécies, né? Afinal de contas, elas possam ser explicadas até por aspectos históricos, acontecimentos que surgiram, alguns eventos da própria natureza e que de repente ajudava a explicar que uma determinada espécie, por exemplo, ela tivesse tido a necessidade de se dispersar. Né? E a partir, logicamente, de algumas observações e por algumas características geográficas que possam ter favorecido isso, né? Acaba que aquela espécie realmente se dispersou. É importante a gente postular de que essa características geográficas, elas precisam, na verdade, contribuir para essa dispersão, porque, de uma maneira contrária, ela também ajuda a explicar alguns isolamentos, né? Algumas espécies possam ficar eventualmente isoladas em determinadas regiões em função de alguma característica geográfica, né? De repente, existem ali ou houve, né, algumas situações em que houve um distanciamento, há literalmente algumas situações que vêm isolar uma espécie em relação à outra, né, por características geográficas, que isso logicamente acaba explicando alguns isolamentos. Então é importante a gente pensar nisso, na verdade esse iniciozinho, ele coloca a gente muito para pensar, para depois a gente trabalhar os aspectos reais, né? Porque é uma real necessidade, né? Há situações que elas explicam literalmente aquele momento, o momento histórico, o momento daquela situação, naquela época, ajuda a explicar algumas limitações ou até mesmo algumas dispersões, né? E que isso do âmbito da biologia é interessante, porque como os indivíduos também eles não vivem isolados, então isso nos ajuda a estender um pouco mais desse entendimento, né? É por isso que é bonito, porque a gente não fica exclusivamente em um único foco. A partir do momento que a gente consegue discutir e tentar verificar algumas características que contribuíram para aquela dispersão ou até mesmo um determinado isolamento de uma espécie, me ajuda também a entender, em contrapartida, às vezes há outras espécies, né? Porque nenhum de nós vivemos isolados, né? Todos os seres vivos, de alguma forma, eles se relacionam. Então, ele tem ali um ambiente, e tem um ambiente não só, como a gente falou, embora a própria história fala muito da característica animal, também, e aqui entra, né, justamente, olhem só, espécies também vegetais, né? Espécies da flora, que também são explicadas de uma maneira muito semelhante.
tá? Logicamente, a pressão ambiental, ela favorece muito isso. E de uma maneira específica, a gente vai verificar depois, que no contexto, né, das espécies vegetais, a dispersão delas pode ser muito também contribuída até por espécies animais, porque nós sabemos que os animais possam carrear, transportar sementes, né? Vários deles, inclusive, ingerem aquelas sementes e vão defecar em outros ambientes, e eles ajudam com essa defecação na dispersão, né, daquela espécie. Então, é muito legal esse processo, porque ele não é exclusivo. A gente não está falando de um só, né, de um grupo animal. Nós estamos falando de características que interferem no contexto muito mais amplo, né? Lógico, existem particularidades, lógico que existem, né? Mas, assim, a gente consegue, a partir daí, abrir a mente e entender melhor todo esse processo, né? Já Cook, ele é um navegador e que ele fez, nessa época de 1700, né, no século XVIII, ele, em viagens que se fazia naquela época de navegação, ele foi juntamente com o botânico, com o Joseph, e eles, né, em conjunto, e é interessante isso, porque, né, desde os primórdios, sempre tem aqueles que têm uma pegada mais de observação animal, outros que eventualmente têm uma proximidade maior com a flora, né? Então, aqui houve encontro de um navegador com um botânico. E eles, diante dessas navegações e das observações, eles literalmente faziam anotações, né, apontamentos acerca do que eles encontravam. E vocês imaginem eles ali na navegação, passeando por ambientes, até mesmo desconhecidos por eles. E aí o que eles faziam? Eles coletavam espécies de plantas e de animais, né? Coletavam e literalmente faziam aqueles apontamentos. E observaram que a lei de Buffon, que é aquela lei de dispersão que eu falei com vocês, se aplicava a ambas espécies de animais e de vegetais, em diferentes regiões do mundo. Porque a partir, né, do momento que começam a desbravar diferentes ambientes, como eu falei com vocês, né, isso aguçava a curiosidade. E aí eles tinham a oportunidade do conhecimento, né? Porque quando a gente está ali no nosso ciclo, né, no nosso círculo no ambiente, a gente de alguma forma é mais direcionado para aquela observação clássica. Você sempre observa aquelas espécies, enfim, fica uma coisa mais quadradinha, né? A partir do momento que eles têm a oportunidade de desbravar diferentes ambientes, logicamente que aí as observações elas vão surgindo, né? Vão sendo observadas espécies diferentes, vão sendo observadas as espécies semelhantes. Nossa, mas eu vou encontrar isso aqui? Aquilo que eu tenho lá na Europa, de repente eu observo aquilo que um ambiente completamente diferente. Ou seja, isso desperta, né, a esses pesquisadores, e aí eles verificaram que aquilo que foi proposto por Buffon, aquela dispersão, aquela característica de que, de fato, as espécies possam sair de um determinado local e ir para outro em busca de uma sobrevivência, de características, né, que venham contribuir mais para o desenvolvimento daquela espécie, que fazia total sentido, né? Isso é importante. Eles observaram, né? Também isso daqui eu chamo muita atenção de vocês, que é algo que nós vamos explorar, que como eu falei, esse aspecto, essa parte históricazinha já está finalizando, tá, gente? Porque eu sei que a gente gosta mais de uma coisa mais pautada, né? Mais clássica, mas assim, esse momento histórico é importante para a gente contextualizar. Mas eles observaram uma coisa muito interessante, que nos norteia, né? Algo que a gente vai observar adiante, e que eu sei que também não é nenhuma novidade para vocês. Mas o que eles observaram? Que na linha do Equador, né? Há uma quantidade muito maior de espécies, tá?
quer seja animais ou vegetais. A biodiversidade, né, ela é muito maior na linha do Equador, quando comparado às extremidades do planeta. Então, eles perceberam, né, durante esse desenvolvimento histórico, de que, de fato, havia muito mais espécies de animais e vegetais na região, na linha do Equador, que, porventura, relaciona-se a um ambiente mais quente, maior incidência de luz solar, né? Com características ambientais bastante características, né? Bastante específicas, e contrapondo às extremidades do globo terrestre, que são áreas mais frias, e que aí eles perceberam que nessas regiões há uma menor quantidade de diversidade de espécies, né? Isso é interessante, isso inclusive chama atenção, e eu quero que vocês percebam, que vocês possam fazer o link. Na hora que hoje eu mostrei para vocês aqueles videozinhos, né? Eu chamei a atenção de vocês aonde que se encaixa na nossa disciplina, onde que se encaixa na biogeografia. Porque a partir do momento que eu vejo, por exemplo, o solo, né? Igual teve ali o videozinho do solo, o solo falando, que hoje ele é considerado por muitos como poeira, né? E de fato, em algumas regiões ele está um solo muito pobre em virtude de tudo que a gente tem feito em desagravo ao ambiente, né? Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Esses ambientes onde, porventura, tem maior matéria orgânica, né? Tem maior insolação, tem a luz solar, tem boa oferta de água, enfim, características, né, que contribuem para aquele ambiente, e aqui a gente chamando atenção particularmente para essa região mais quente, né, do globo, e com maior insolação, a gente percebe o seguinte: eu tenho uma maior diversidade de espécies, eu tenho uma maior quantidade de seres vivos distribuídos naquela região. Por quê? Porque ali o solo é fértil, porque ali tem matéria orgânica, porque ali tem local onde eu tenho não só ali de espécies vegetais, mas que também eu tenho alimento. Então, é uma coisa que puxa a outra. Então, é por isso que eu mostrei para vocês aqueles vídeos. Há uma região onde eu tenho um solo, onde ele é preservado, onde eu tenho um solo onde ele realmente tem as suas características preservadas, eu tenho uma diversidade de vida, né? E vida gera vida, né? A partir do momento que a gente ali preserva, igual falou da floresta amazônica, né? É um ambiente de extrema biodiversidade, né? Aliás, o país, né? O Brasil, um ambiente de extrema diversidade, isso a âmbito de planeta. Quando isso tudo é bem preservado, eu tenho a preservação de vidas. A partir do momento que existem desagravos a esses ambientes, de alguma forma, na medida do possível, as espécies elas vão diminuir na quantidade, porque vários vão morrer de fome, queimados, não vão ter ali um alimento adequado, né? Porque eles retiram daquele ambiente preservado a alimentação deles. Espécies que não têm alimentação adequada, elas não vão se desenvolver bem, vão ter a taxa reprodutiva menor, né? E na medida do possível, eles vão se dispersar também. Aqueles que podem, inclusive é só a gente ver nos noticiários, está cada vez mais próximo também, mais presente, a presença de animais silvestres em ambientes que antes não se via, inclusive ambiente urbano. Por quê? É a tentativa de várias espécies, eles estão querendo se dispersar. Mas para ele, imagina, ele está querendo dispersar, mas ele está querendo dispersar para um lugar errado. Ok, mas ele está querendo, de alguma forma ele tem essa necessidade, né? De tentar de alguma forma fugir, porque aquele ambiente para ele naquele momento não está bom, né? Quem dera ele pudesse encontrar um ambiente bom para ele, que aí ele poderia estabelecer, né, um outro local para o seu desenvolvimento. Eles não vão só, né?
Então, por isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero que vocês percebam daquilo que eu coloquei para vocês, aqueles videozinhos, aquelas falas, né? Porque a preservação desses ambientes, ele me dá a diversidade de espécie, né? Está associado justamente nesse processo, nesse entendimento. O ambiente aquático também. Vocês vão ver, de alguma forma, a gente vai ter toda essa perspectiva aquática mais associada à unidade 4, onde nós falaremos de uma maneira mais específica a esse ambiente. Mas, logicamente, que o raciocínio também, ele é muito verdadeiro, né? Logicamente que ali tem características básicas de dispersão, afinal de contas, eles na dispersão, eles não podem sair do ambiente aquático e para qualquer outro local, não é possível a sobrevivência, mas, logicamente, também tem seus meandros no que se refere ao ambiente aquático, né? E que, mais uma vez, essa característica de oferta ambiental, um local onde eu tenho boa oferta de luminosidade, eu vou ter mais alimento, temperaturas adequadas, né? Eu vou ter uma maior diversidade, uma biodiversidade. E aí eu estou no caminho certo, né? Estou no caminho certo não só do meio ambiente. O que às vezes, de uma maneira geral, eu acho que vocês já sentiram isso, quando a gente que é biólogo, a gente fala na preservação do ambiente, é muito comum alguns que nos cerca, fala assim, mas que bobagem, em vez de preocupar com isso, com aquilo, com o ser humano, papapá. Por quê? As pessoas às vezes não entendem que cuidar do meio ambiente, eu não estou só preservando o meio ambiente pelo meio ambiente, eu estou preservando o meio ambiente pelo meio ambiente e por mim também. Que como a gente viu, a natureza, ela precisa menos da gente do que a gente precisa dela. Nós precisamos dela muito mais, tá? Então, aqui, só para a gente perceber, só para a gente poder discutir, o que eu quero que vocês entrem comigo nesse aspecto, né, de entender a biogeografia. Eu quero que a gente trabalhe muito mais do que necessariamente sair ali decorando algumas características, entender, porque a gente entende uma dinâmica que é uma dinâmica que está muito presente no nosso curso, inclusive em outras disciplinas que vocês fazem, né? Específicas, até mesmo em determinados grupos, mas de qualquer forma que a gente dá um aspecto amplo, né? E entender isso eu acho muito importante para a gente. E gostoso ao mesmo tempo, né? Bem, aí tem um botânico alemão, tá? Que é o Karl Willdenow. Até que agora eu falei direitinho, Willdenow. Ele propôs, em 1792, ainda século XVIII, a existência de um único momento, que ele achava que houve um único momento no planeta onde, de repente, nós tivemos o surgimento, a existência de várias espécies em vários locais no planeta. Mas ele achava que tivesse tido um momento único, né? Um momento de criação. Imagina, um único momento de criação onde houve, embora eles estavam tentando justificar isso, né? Olha, houve um momento de criação, mas essa criação ela não aconteceu num local único, não. Ela aconteceu em vários pontos geográficos, tá? Mas aí, mais uma vez, de alguma forma aqui para gente, imaginar, né, esse momento único de criação também não era muito interessante, mas é a maneira que ele achava para justificar justamente isso. Olha, eu tenho uma espécie, é um momento único, e como é um momento também de criação, que me impede de ter uma espécie aqui e a mesma espécie é observada em um local distinto, né? Para ele, isso também ajudava a explicar. E o Kandog, ele publicou aí um artigo do qual ele tentava explicar um modelo de dispersão, tá? Também aqui, mais uma vez, na época de 1778 e 1841, que ele admitia que existiam diferentes formas de dispersão, tá? De dispersão das espécies.
e que essa dispersão ela poderia ser provida por diferentes processos. Ele acreditava na dispersão pela água, e de fato existe, né? A dispersão pela água, a dispersão pelo vento e a dispersão pelos animais. Eu até já pontuei isso aqui para vocês. Olha que bonitinho, ele aqui carreando, né, o alimento no bico, mas com isso ele possa voar e jogar e ter essa semente dispersa em um ambiente longe. Da mesma forma que existem algumas espécies que vão se alimentar da semente, ela vai manter-se íntegra e ele acaba evacuando e nas suas excretas ele acaba disseminando essa semente em outro ambiente. Né? Então, eles acreditavam, e aqui o Candolle, nesse momento, ele publicou um artigo em que ele descrevia que aquelas formas de dispersão que foram propostas, né, elas poderiam ter a ação dessas fontes, né? E, ao mesmo tempo, ele também acreditava que poderia não só ter esses pontos de dispersão, mas que algumas características também pudessem servir como barreiras, tá? De repente, empecilhos, que embora isso pudesse acontecer a dispersão, mas existiam alguns empecilhos que, porventura, pudessem ali explicar alguns nichos, né? Alguns ambientes que, de repente, eu tinha determinada espécie em detrimento da ausência de outras, tá? Que são barreiras geográficas, tá? Das quais nós vamos ver que, de fato, elas são preponderantes, elas realmente existem e nos ajudam, de fato, a explicar. Quais barreiras são essas? Por exemplo, as montanhas, né? É uma barreira. Barreira hídrica, né? O mar, igual os oceanos, né? A dispersão, ela tem um limite ali a partir dos oceanos, né? Nós temos, e assim, às vezes essas barreiras, elas possam funcionar e possam, hoje, né? Nos dias atuais, onde tem tanta ação humana, essas barreiras, elas possam até mesmo ser construídas por nós, né? Nós podemos construir barreiras e acabar, de alguma forma, promovendo o isolamento de determinadas espécies, tá? Mas por quê? Às vezes a gente acha assim, mas isso que foi construído não é o suficiente, Luciene, não é grande o suficiente, mas ele vai dificultando, né? Existem algumas construções, algumas barreiras criadas pelo humano que você possa não achar, mas nada se compara a uma barreira como o oceano. Isso não é o suficiente, mas se a gente for imaginar que vão sendo criadas dificuldades, né? Dificuldades de encontros, consequentemente você vai limitando. Então você vai fazendo com que eventualmente aqueles seres que estão em uma determinada região, que estão próximos entre si, eles começam a acasalar e reproduzir entre si, né? E de repente aqueles outros indivíduos, né? Vamos imaginar ser outros indivíduos, às vezes pertencentes à mesma espécie, eles agora vão começar a se reproduzir entre si. E acaba, né, que eu possa até promover um isolamento e fazer com que haja pela ação humana, às vezes até a ação e o poder a médio e longo prazo, logicamente, isso não se faz do dia para o outro, mas poder eventualmente ter ali, às vezes, contribuir, né, para realmente limitar e surgimento de novas espécies, tá? Então, é importante a gente discutir isso, percebam que a gente tem toda uma construção, né? Nada é montadinho, certinho, né? A gente dialoga, a gente questiona, a gente percebe vieses que possam contribuir, que possam dificultar, né? E, consequentemente, ali tentar uma explicação, tentar um entendimento. Hoje em dia, nesse processo, muito se construiu, logicamente, né? A partir dessas observações. E isso nada impede, logicamente, que nós possamos ter aí novas conclusões adiante.
o que eu chamo a atenção de vocês, que hoje, né, a nossa realidade é que muitas das observações que nós possamos vir a tirar adiante, vem às vezes muito em função das consequências da ação humana, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Podem ficar à vontade, podem perguntar, podem falar, enfim, podem participar, tá bom? Não se acanhem, não. Aí pronto, né? Darwin. Sim, a gente tem que falar do Darwin nesse momento histórico, né? Esse desenvolvimento histórico. Até hoje eu já citei ele aqui. Ele veio para nos falar sobre um processo de evolução. Foi fácil? Não, não foi fácil para ele falar sobre evolução. Afinal de contas, no início do século XX, né? Esse processo de evolução não era visto com bons olhos, não. Era visto pelo retrospecto ali, do ponto de vista religioso, como uma ideia não muito oportuna. Afinal de contas, como eu vou falar em evolução? Eu tenho que imaginar que tudo foi criado por Deus e que manteve-se inteiramente da maneira como Ele criou. Não, e naquele momento, imaginar um processo de evolução seria uma contradizia, né, a esse retrospecto religioso, que na verdade a gente pode discutir, não necessariamente, né? O processo de evolução ele é inerente, ele ocorre, né, entre as diferentes espécies e faz parte desse processo de comunhão com o ambiente onde a gente vive, né? Então, isso para Darwin, justamente em 1809, 1882, que foi o período, na verdade, que ele viveu, né? Para ele foi difícil, porque aquilo que ele observava através dos apontamentos contradizia aquilo que naquele momento era um dogma, né? Naquele momento é o que era acreditado e que é o que deveria ser acreditado, porque pensar diferente disso não era oportuno, não é digno, né? Mas ele percebeu que tudo aquilo que ele observava no contexto ambiental só poderia ser explicado a partir do processo evolutivo das espécies, né? Então, é importante para a gente, como biólogo, esse marco, né? Na verdade, existe para a gente esse contexto todo de evolução, né? Para a gente é muito, muito, muito presente em relação a isso. E uma das características que o fez, né, a ter essa percepção, a imaginar que só o processo evolutivo para poder explicar, é justamente a viagem que ele fez a Galápagos, né? Hoje aí ele começava, e aqui a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso mais adiante, né? Sobre a própria viagem à Ilha de Galápagos, enfim. Mas o fato é que nessa viagem marcante para ele e para a ciência, o que ele observava? Fósseis, né? Ele teve a oportunidade de observação ali de fósseis. E, logicamente, mais uma vez, ele também comparava aquilo que ele encontrava do contexto fóssil com as espécies atuais naquele momento para ele. E ele, na verdade, conseguia perceber que existiam semelhanças entre aqueles indivíduos que já existiram, que existiram no passado bastante distante, e em relação aos que estavam ali, que haviam semelhanças, não que eles eram idênticos. Mas por que isso ele refaz para a gente essa ideia de evolução? Porque ele começava a postular que o que separava essas espécies é uma fração de tempo, né? Afinal de contas, eram registros fósseis comparado naquele momento para ele àquele momento atual. Que essas espécies, né, quando se observava, elas tinham semelhanças, ou seja, ele conseguia guardar que de alguma forma ao longo desse período de tempo, esse intervalo de tempo,
de observação, né, de estudo dele ali, aquelas espécies, elas de alguma forma estavam evoluindo, ela tinha alguma ancestralidade com aquele registro fóssil, né? Então, isso é interessante, isso começou a dar aquela inquietude, né? Vocês imaginam como é igual a gente quando fica começando a pensar numa coisa que a gente não deveria pensar, né? Ah, mas a gente não é correto eu pensar isso, não. Mas engraçado, eu acho que é. Aí você fala, mas não tá certo, eu não posso pensar que é dessa forma. Quantas vezes, às vezes, a gente, né, tem essa tentativa, a gente fica pensando, gente, não é possível. Não é certo eu pensar que aconteceu dessa maneira, né? Até que você tenha a coragem de falar, às vezes é difícil, né? Você apresentar aquela sua hipótese. Eu estou falando, assim, coisas do nosso dia a dia, né? Situações. Agora, vocês imaginem para ele tentar explicar, acreditar em uma coisa que naquele momento era correto pensar o contrário, né? Ou seja, é difícil, acaba quando o pesquisador, no caso específico, né, Darwin, começava a postular esse processo evolutivo, ter a coragem de publicar, porque na ciência a gente não simplesmente a gente não fala, né? O que eu falo assim, aí fica achismo, né? Aí eu acho que é isso. Aí simplesmente fala, você está achando tudo errado. Mas no ponto de vista de ciência e Darwin, no caso específico, publicava-se, né? Publicava-se algo, tentava ali demonstrar por A mais B, tentando comprovar a linha de raciocínio, então não era fácil. Acabava realmente encontrando ali. É difícil, inclusive, postular isso, né? Porque era contrário às informações da época, mas, obviamente, que isso foi um grande marco, né? Afinal de contas, o processo evolutivo para ajudar depois do processo histórico, o entendimento maior e mais amplo do desenvolvimento das espécies, né? Então, aqui, todo aquele raciocínio de imaginar que as espécies eram criadas e que deveriam permanecer assim para sempre, sem nenhuma alteração, sem nenhuma adaptação ao meio, né? Na verdade, isso era uma ideia contraditória nesse momento, tá bom? Então, acho que é importante para a gente perceber isso, porque é muito tendencioso para a gente hoje, né? Falar assim, mas que absurdo. Como é que pensaram isso antes, né? A gente meio que desdém, mas como que puderam? Não é fácil, é uma construção, né? Para a gente chegar hoje e ter uma clareza maior em relação, e mesmo assim, olhem, tem hora que a gente acha que já sabe tudo e vem sempre situações que nos provam que o homem ainda tem muito para saber, muito para estudar, muito para desenvolver, né? Então, obviamente, isso é importante. E ele, né? Aqui é uma parte que eu acho muito legal, que a gente vai explorar adiante, mas que ele publicou e que essa publicação, olha só, em 1859, ele fez a publicação de algo que é aceito até os dias atuais. Então, olhem só o tanto que ele, de fato, né, o marco dele, da importância dos achados dele. Ele publicou, deixa eu pegar aqui o pointer, né, de que ele acreditava que, mesmo pertencente à mesma espécie, os indivíduos, eles não são absolutamente iguais uns aos outros, né? Imagina, dá bem, né? Realmente não somos, tá? Existem características diferentes, como entre elas aqui eles o utilizam, vocês podem observar, sempre é clássico para poder explicar esse processo de evolução proposto por Darwin, eles gostam muito de utilizar a girafa, né, nesse processo de pensamento. Por quê? Vocês imaginem, no ambiente onde as girafas precisam de obter seu alimento a partir da copa das árvores. Logicamente, se tiver aqui, dentre um determinado grupo de indivíduos, aqueles animais que apresentam, né, o pescoço mais longo,
logicamente ele vai ter maior facilidade em obter o alimento. Foi o que eu falei com vocês, isso pra gente, isso é clássico, né? A gente precisa da alimentação para sobreviver, o indivíduo ele sobrevive bem, e a partir dessa sobrevivência, ele, logicamente, ali, aí ele vai reproduzir, ele tem a possibilidade de transmitir essas características, né, para os seus descendentes. Então, você vai, de alguma forma, selecionando características, né? E isso, de alguma forma, isso acaba mostrando para a gente que é um processo evolutivo. Então, chega um determinado momento que a perspectiva é que a maioria, né, daquela espécie, no caso aqui específico das girafas, vão sobreviver, principalmente aquelas que apresentarem a característica que seja favorável, que é a observação da região na cervical longa, porque facilita a alimentação, em detrimento daqueles que porventura tiveram dificuldade em obter o alimento, enfraqueceram. Quando a pessoa não alimenta adequadamente, ela é mais susceptível a doenças, né? Falo pessoa, mas transpondo isso também para os indivíduos, para outros animais, para os seres vivos de uma maneira geral. A partir do momento que eu não me alimento bem, eu acabo sendo mais susceptível e, consequentemente, eu acabo evoluindo a óbito mais facilmente em detrimento dos outros, também nutridos, bem desenvolvidos, tendem a reproduzir, a transmitir essa característica para os seus descendentes, né? Isso é um processo, uma evolução. É aquilo que eu falei, né? Os descendentes começam a apresentar essas características. Então, você começa a verificar que no processo ali de evolução, isso não acontece, logicamente, no intervalo curto de tempo, num processo de evolução, um processo de observação, né? Isso vai acontecendo e chega um momento que você, ao observar a população daquela espécie, a grande maioria apresenta aquela característica que foi favorável. Isso é evolução, né? Ah, mas isso de início, às vezes aconteceu ao acaso. Porventura aconteceu uma alteração. Porventura foi algo que aconteceu. Mas foi algo que aconteceu que foi interessante para aquela espécie, né? Então é um processo de evolução. O que é, e é aquilo que eu falei com vocês, isso foi proposto em 1853, né? Se não me engano, 59, e é aceito até hoje, tá? Então, isso mostra pra gente, né? Igual primeiro eu mostrei para vocês, aquela dificuldade para ele de ir contra a maré. É difícil ir contra a maré, né? É difícil eu ter uma ideia que seja contrária à grande maioria. Exige da gente muita coragem de poder divulgar aquilo, né? Mas não só essa coragem dele foi oportuna, como foi uma característica que é aceita, que é respeitada e que nos ajuda a entender até os dias atuais. Inclusive, nós teremos oportunidade mais adiante, fala de especiação, enfim. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar, destrinchar um pouco mais sobre isso dentro da biogeografia, tá? Mas aqui, só dentro desse aspecto, né, histórico, para a gente ter uma noção, tá bom? E Egler, né, também um botânico, reparem vocês que eu comentei a respeito de todo esse processo, a gente tem sempre a construção, sempre a presença de botânicos, de pesquisadores, né, cientistas naturais, que na época não se falava biólogos, cientistas naturais, que observavam também os animais. Então tem sempre aí a construção desses profissionais com essa diferente visão, né? E aí, Engler, na verdade, ele propôs, né, que houve uma dispersão, né, das espécies, e ele propôs 4 regiões distintas de distribuição de espécies, tá? Aqui representada no mapa, reparem vocês aqui, a região A, tá? Ou seja, que eu teria
espécies vegetais com características mais semelhantes. Em B, aqui é a região, né, da África e Ásia. Em C, aqui é a região da América do Sul. E região em D. Então, A, B, C e D. Ou seja, 4 regiões distintas que ele acreditava ser um limite, né, mais justificável para ele, em que a distribuição do todo o contexto botânico fosse observado essa dispersão, essa orientação, tá bom? E o Wallace, ele era um outro pesquisador, né, cientista da vida. Aí ele tinha mais interesse, inclusive ele era colecionador de peles, de besouros, né, colecionador de besouros, né, aquilo que a gente faz ali, mantendo a nossa caixa, né, vocês devem ter saudade de confeccionar a caixa da classe Insecta. Então, imagina, ele colecionava borboletas, besouros, ou seja, ele tinha uma coleção. E, obviamente, ele gostava e ele era um observador, né? E aí ele tentava verificar qual que era o padrão de distribuição daquelas espécies do qual ele tinha interesse em observação, tá? E ele propôs uma linha. Reparem vocês aqui essa linha que ele literalmente achava que as espécies elas eram separadas para a região do Oceano Pacífico e que elas seriam, né, a dispersão seria respeitado essa linha, né, que é conhecida como a linha de Wallace. Olha só. O pessoal achava uma dispersão, né, uma característica de distribuição mais retilínea, tá? Gente, eu já estou finalizando, tá? Não quero ser cansativa para vocês, não. Só aqui mostrando para vocês que Hooke, ele achava, através das distinções, das semelhanças entre as espécies, tanto de animais como de plantas, de que havia, né? Ele acreditava, então, o seguinte, olha, essas características, principalmente de semelhanças, intrigava e fazia com que eles achavam que tinha que ter uma explicação geográfica. Porque eles olhando o mapa como era, América, África, Oceania, enfim, toda aquela dispersão, né, da qual eles viam, não ajudava a esclarecer algumas espécies semelhantes que existem entre esses diferentes continentes. E aí, né, ele passou a achar que haveriam áreas, né, que ele fala até pontes, né, estreitas e terrestres que ligavam esses continentes, tá? Para poder favorecer, no caso específico, a ocorrência de espécies semelhantes entre esses locais, tá bom? Só que nessa época ainda não haviam evidências geológicas que pudesse contribuir para ele de que, porventura, pudesse haver algum elo de contato entre essas diferentes regiões, diferentes áreas geográficas, tá? Mas teve. E aqui eu vou colocar como eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse slide como ponto de corte, que aí a gente entra depois no pensamento da Pangeia, tá bom? Então aí para eu não deixar cortado, aí a gente vai num crescente de raciocínio, e também eu não quero estender em relação a hoje, afinal de contas é o primeiro dia, hoje eu tô mais falando, né? Mas aí eu quero combinar com vocês o seguinte, para a semana que vem vocês têm 2 para casa. Primeiro, verificar aí para mim já a possível, né, a formação de pequenos grupos, mais ou menos de 2 ou 3 alunos, para realizar o trabalho, que aí para a semana que vem a gente bate o martelo para vocês realmente poderem começar a pensar, a pesquisar. Tá? Não deixar para a última hora. E segundo, eu queria que vocês buscassem, hoje em dia tem a facilidade da internet, né? Busquem alguma coisa aí da internet que fale sobre
esse processo histórico, sobre alguma explicação sobre a dispersão das espécies, enfim, alguma coisa que permeie o que nós falamos hoje, tá? Aí eu quero que, pelo menos de vocês, se eu não tiver, olha só, se eu não tiver entre vocês alguém que se ofereça para poder falar o que achou de interessante e compartilhar com a gente, eu vou sortear, hein? Assim, fulano, fala pra gente o que você achou, tá bom? Porque eu vou colocar, como eu falei com vocês, hoje eu fiquei muito falando que eu tinha que apresentar e dar introdução, mas eu vou estimulá-los a fazer, eu vou colocar atividades aqui para vocês participarem, né? Mas eu também preciso de contar com a boa vontade de vocês em participar, tá bom? Porque eu não quero ficar só eu falando, não. Ah, quero a participação. Semana que vem, então, olhem, maqueiem, passem o gel no cabelo, liguem aí pra gente a câmera, que eu tô com saudade de vocês, tá certo? Por favor, ó, beijão para vocês. Quem puder aí ligar a câmera, vai ser um prazer de vê-los e me desejar uma boa noite, né? Desejo aqui a vocês um semestre de fato muito abençoado, tá? Deixa eu colocar. Ah! Oi, gente, fugiu! Não, não foge, não. Eu quero desejar a vocês um semestre abençoado, tá? Ei, William! Aí, não pode fugir, não. Tá joia, William? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Bom te ver. Cadê? Será que a gente tem mais gente corajosa aí? Que possa só dar uma boa noite? Júlia, ei, Júlia! Ei, Eita, joia, boa noite. Júlia! Bom te Saudade. ver. Saudade muita de todos vocês. Viu? Obrigada por aparecer. Beijão. Fica com um semestre abençoado, viu, Júlia? Mais alguém corajoso? Amém. Rednilson! Ah, que coisa boa! Boa noite, Red. Tudo bem e você? Bem, e você? Ótimo. Graças a Deus. Que bom. Saudade de vocês. A gente também. Fica com Deus, viu? Ó, um beijo para vocês, uma boa noite, bom descanso, tá? Para quem for ter aula comigo quinta-feira, até quinta. Quem for ter aula comigo só daqui uma semana, que Deus os abençoe. Ótimas aulas aí para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Bem, uma boa noite para vocês. Olha o material. Boa noite, Lu. Boa noite, Júlia. Beijão. Beijão para todos. Material já estou colocando lá no APA, tá bom? Podem dar uma flagradinha lá e ver material. Beijo a todo mundo. Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, boa noite, Bruna, Ezequias, Júlia, Graziele, Júlia. Não, um instantinho só ficou só a Gueste aqui, deixa eu ver. Boa noite. Letícia, o povo tá sumindo. Tchau, boa noite. Olha, na hora de ir, o povo vai rapidinho, olha. Fiquei sozinha. Quase. Bruna, Ezequias, Letícia, Lidilene, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ei, Lidilene, fique com Deus.